tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 24 de dezembro de 2010, sexta-feira, véspera do Natal, do dia do Natal. O verbete é 1788, 5 páginas, 56 logias e 19 máximos. Eu recomendo ver o detalhado que tem 13 máximos básicos. O tema é a priorização mental somática. A especialidade mental somatologia. Definição. A priorização mental somática é o autoposicionamento avançado e complexo de colocar o autodiscernimento gerado pelo mental soma na execução das ações pessoais à frente de excessos e atravancamentos de toda a natureza surgidos no dia a dia diuturno, conjunto ou processo perturbador e envolvente da vida moderna. O megalocus da intencionalidade, o primus inter pares mental somático, a priorização do ideal, do melhor e do máximo no momento evolutivo, a automotivação mantenedora da prioridade mental somática, o manual de prioridades pessoais de base intelectual, o saber amarrar as pontas do mental soma, o ato de saber lidar com o ônus do não, o ato de saber dar conta do rolo compressor das inutilidades onipresentes cotidianas, a sábia antevisão do autorrevezamento seriaxológico, a paracerebralidade vivenciada dia a dia. Vocês veem que isso é a aplicação da imperturbabilidade que a gente falou ontem de manhã aqui. Taxologia na argumentologia. 34 atitudes ou posicionamentos prioritários em face de empenhos menos importantes por parte da consciência lúcida, segundo os princípios da conscienciologia. Depois tem realismologia, com 11 cotejos de realidades relevantes para a consciência lúcida homo-mulher. Na remissiologia destacamos 5 verbetes entre os 15. Autovivência das prioridades, escala das prioridades evolutivas, princípio da prioridade compulsória, priorização da PROEX e trinômio, prioridade, desafio, autossuperação. Frase enfática. À luz da hiperconsciencialidade, a priorização do autodiscernimento, gerado pelo mental soma, dinamiza completamente as manifestações conscienciais no universo dos esforços da evolução. Você dinamiza as próprias manifestações por meio da priorização do autodiscernimento, além da boa intenção e da boa vontade? Desde quando? Eu quero agradecer a Astida, que esteve fazendo as correções, e nós assinalamos aqui, na parafratologia tem a palavra intrafisicalidade, está com acento agudo errado. E na taxologia tem a autopriorologia, que tem um I a mais. Agora, perguntas. Estou há pouco tempo na conscienciologia e ainda tenho muitas dúvidas. Meu esposo iniciou a TENEPS em janeiro, mas minha vida começou a ter muitas turbulências com muitas mentiras. Será que há algo nos atrapalhando para desanimar? Pois também tenho muita vontade de seguir, mas parece que dá tudo errado e me sinto às vezes que tem alguém comigo. Tem hora que é bom, mas tem hora que sinto muita angústia muito forte. Escuta, você não deve desistir, começa a mexer com o estado vibracional e pense o positivo, higiene consciencial, é o que você precisa. Não esmoreça, não atire a toalha, não se submeta ao processo, supere, quem manda em você é você. A vontade é a maior força que nós temos. Qual a sua opinião referente à nova lei contra palmadas? Na verdade, essa lei é uma atualização de lei número 8.069, que já existe no Estatuto da Criança e Adolescente. Dar palmadas para tentar educar os filhos é algo anticosmoético? Olha, totalmente anticosmoético. Sou totalmente contra bater em criança.
Quem bate em criança é porque é um adulto burro. Se ele não consegue entender uma criança e orientar uma criança, ele deve desistir. Vai cuidar de gato ou cachorro, porque o cachorro é mais, puxa. Às vezes vai dar certo essa pessoa. Para criança, ela não sabe. A pessoa, se bater em criança, não deve mexer com gente. Quem cria o FIEX? É o próprio tenepsista? Algum amparador? Deus? Morri de rir, viu? 200 barrigadas de riso para você, viu, companheiro? O caso todo é o seguinte: quem cria a OFIEX é o alto esforço, a suada de sangue do tenepsista. Se ele trabalha e mostra o mérito, ele acaba tendo a OFIEX. Ele tem que ter merecimento. É ele mesmo que cria. O tenepsista que cria a OFIEX, do ofiexista. Ele mesmo. A consciência-terapia pode resolver problemas causados por repressão e intimidação sofridos por uma pessoa? Como recuperar a autoestima perdida? Olha, eu te recomendo trabalhar com a consciência-terapia, que ela vai recuperar sim. Vão te dar orientação para o que você deve fazer. É bom fazer isso o mais depressa possível. Eu tenho aqui os DVD-R, for General Use, Single Side, lado único gravável. É o Macrolom. Agora, o que se passa? São 3 grandes palestras em Libras para surdo-mudo. Eu vou dar isso lá, para entregar isso depois lá na holoteca. Eu vou deixar aí para a Cris, mandar isso para lá. Isso aqui, um dia desse tinha gente atrás desse processo. Então, essa palestra era o caso de gravar isso e dar para essa pessoa que pediu. Eu vou deixar aqui para entregar para eles. É a turma que trouxe, eles estão estudando isso seriamente, estão fazendo um trabalho maior. Tem uma dona fora de série aqui, ali, ó. Olha lá. Qualquer coisa vocês conversam com ela é fora de série. Olha a cara dela, olha lá, que você vai ver que ela é fora de série. Hein? De quem são essas palestras? É de Porto Velho isso aí. Entende? Outra coisa, o companheiro dela é surdo-mudo. Ela é especialista. É tanto que ela olha para você, ela vai te entender direito. Coisa que nem te entende, ela vai entender, porque ela está acostumada com surdo-mudo. Agora, gente, eu tenho aqui um jornal, que é exatamente o Estado de São Paulo, de ontem, quinta-feira, 23 de dezembro de 2010. Tem uma página inteira internacional sobre o Julian Assange, o fundador do Wikileaks. Vocês sabem o que é o Wikileaks, não sabem? Leaks é vazamento, e o wiki quer dizer instantâneo. Então é vazamento instantâneo, rápido, na hora. Isso é que é o Wikileaks. Agora veja só esse material. Está ao máximo essa entrevista que foi feita com ele aqui pelo Estado de São Paulo. Ainda há material de impacto sobre os Estados Unidos. Isso é ele que falou. Agora, ele fala aqui sobre a liberdade de imprensa na China, que os Estados Unidos combatem. E eles agora estão mostrando que estão igualzinhos à China, do mesmo jeito. Está perfeito ele. Vimos as leis e os valores dos Estados Unidos serem jogados ao lixo. Está perfeito isso aqui. Jogado no lixo. Outra coisa, os caras que combateram lá e tiraram o apoio financeiro foi Visa, Mastercard e Bank of America. Quer dizer, esses são subordinados aos Estados Unidos. Olha bem o que vocês fazem. Visa, Mastercard e Bank of America. São escravos dos Estados Unidos, porque na mesma hora que aconteceu, eles foram contra ele. Eles que estavam dando todo o apoio. Uma vergonha total. Uma coisa, ele está falando, só revelamos 2.250 mil telegramas. De 250 mil. Há muito mais pela frente. Só 2.000, gente. Ele tem 250 mil. Acapite? Esse homem é o máximo. Agora, gente, para mim, esse é o maior golpe que os Estados Unidos já recebeu na vida. As Torres Gêmeas, que eu estava lá e vi, que lá não vale nada. Esse homem é muito mais forte que as Torres Gêmeas, para mostrar a realidade dos Estados Unidos. Isso aqui é o máximo. Ele é o combatente pela verdade.
formado em física e matemática. Ele, então, está falando, a censura é um problema especial quando ocorre de forma camuflada. É o que eu sempre falei, faz 50 anos que eu falo isso. E no Brasil tem um monte de coisa dessa. Sempre que haja censura, ela deve ser denunciada, de pleno acordo. Comentaristas e políticos apelando pelo assassinato dele na Fox. Ele está falando aqui. Quer dizer, os americanos estão pondo as garras de fora, estão desesperados com ele. Gente, falaram lá, um deles na Fox até disse que tinham de se livrar de mim, mesmo de forma ilegal. Uma vergonha, coisa do Pentágono, né, que os judeus do Pentágono devem estar tudo doido. Esse homem é o maior. Não, ele está falando aqui que ele pode ser assassinado. Ele está querendo vir para o Brasil, trabalhar aqui. Agora, ó, ele lembrou também, assim, não, porque aqui tem mais proteção. Ele explica tudo, e tem mesmo. Gente, em 66 eles queriam fazer minha independência econômica e financeira. Eu não quis ficar nos Estados Unidos. Lá não tem segurança nenhuma, e não tem nada. Lá não tem liberdade. Aqui nós temos, é o que ele está falando. Esse homem está repetindo as coisas que eu sempre disse dos americanos. Por exemplo, uma pessoa igual o Norberto Kepler deve ficar felicíssimo. É justamente as coisas que as perseguições que nós tivemos, esse homem está colocando tudo num nível muito maior. Agora o Norberto Kepler colocaram até aquelas, entende? As algemas nele com o negócio todo. Isso aí, o Norberto está feliz da vida, onde quer que ele esteja. Eu nem sei se ele está vivo ainda. Ele deve estar vivo em São Paulo, não é isso? Agora, ó, ele está lembrando aqui, o que está acontecendo com ele é o mesmo do Daniel Ellsberg, lá dos painéis do Pentágono de 71. Há 39 anos esse cara fez e foi um negócio em cima dele, quiseram matar o cara de todo jeito. Então, é um perigo, que eles podem matar esse cara assim. Agora, transparência para governos, ele está falando aqui, bem sério, não é para pessoas. O negócio é governo, porque esse que governa o povo. Ele está certíssimo. Essa entrevista, a meu ver, é uma das maiores feitas no jornalismo brasileiro. Fora de série. Eu coloquei isso aí que é para colocar lá no verbete da verdade. Esse homem é um batalhador da verdade. Não, eu desde que vi o negócio dele, coloquei o cara na internet. Tem gente atrás dele. Ele é um cara que é simpático. Ele é simpático. Isso aí é um negócio sério. Agora, gente, é o que a gente precisava, é o fim do império. Chega desse povo que está mandando em todo mundo de uma maneira bélica. Tudo na base do Pentágono, tem que acabar com isso. É a primeira vez que eu vejo o império abalado desde a Segunda Guerra Mundial. Agora eu vejo, acabou mesmo, estão no fim do fim. Está na reta final. Então, deve ter uma equipe, sim, bem interessante. Deve ter uma equipe. Não, ele tem gente muito inteligente com ele. Agora, veja, Pode? Eu falei desde o início que eu acho que é impossível segurar os processos da liberdade que foi dada através da prostituição da internet. A hora que vem a prostituição, ninguém segura. Prostituição é considerada a profissão mais antiga da historiografia humana, que ninguém segura, entendeu? Então, a internet é a prostituição da comunicação. Desde o início, eu falei, ninguém segura. Por que é que eu já disse para vocês, por exemplo, eu não confio nessas eleições feitas, não dá, urna eletrônica não dá isso aí, ninguém segura, gente. Quem fala isso é porque não estudou o processo. Eu não estudei tanto, eu não sou especialista no assunto. Vocês vão ver eu arrastar papo aqui para falar muita coisa sobre o processo disso. Mas veja, eu sei dessa história toda, eu já cheguei à conclusão disso, ó. Outra coisa, eu estudei demais computador, até usar o computador, porque eu achava que era tudo muito boboca, muito bronco. E eu estava certo. Com o tempo, todos os caras que estavam lá dentro me deram razão. E outra coisa, a hora que eu comecei a mostrar que a IBM, na ocasião, era o melhor, comecei a comprar os negócios, tudo, usar teclado de aço, de ferro, depois, passou muito tempo, todo mundo me deu razão.
Quer dizer, os caras faziam, mas não chegavam a fazer a investigação. Eu fiz. Agora, esse homem é o que está faltando. Outra coisa, ele vai lançar e está lançando a moda. Atrás dele deve vir um monte. Isso vai ser ótimo. Para acabar com os processos de tapeação de governo em cima da gente. Chega. Agora, os Estados Unidos é o campeão. O que é que eu já falei quantos anos? Vamos dizer, o paraíso, a meca da hipocrisia, são os americanos. O senhor já identificou, tem alguma hipótese de equipe de amparadores ou até de serenões que podem estar ajudando nesse sentido? Deve ter gente, né? Mas vamos ver o que vai dar. Agora, de qualquer maneira, ele é um corifeu, né? Ele é um pioneiro. Então, muita coisa pode acontecer com ele. Agora, eu acho que depois dele, nunca mais vai ser igual. De modo algum. Isso aqui é a linha decisória, antes e depois do Assange. Tá bom? Eu só sei que ele assanhou. Você está entendendo os pruridos dos americanos. Mas, está só começando. Eu acho que ele tem que pegar o resto. E, para mim, ele já tem material do resto, que tem outros países. E outras empresas, porque preciso falar dessas empresas. Por exemplo, esses bancos da Suíça. Pô, tu tem medo que a maioria tem a culpa do cartório porque tem dinheiro lá. Isso é uma vergonha. Sabe de falar, esses lavadores de dinheiro internacionais que tem por aí, tudo tem judeu atrás, um monte deles. Tudo isso vocês têm que falar. Agora é hora. E outra coisa, vamos falar dos judeus naquilo que os judeus têm errado, que foi o que eles não fizeram na Alemanha. Eles só combateram os judeus de modo injusto. Entende? Naquilo lá os judeus não estavam errados. Agora, nessas casas que eles fazem, esse processo de guerra, o processo, por exemplo, lá, Israel, está tudo errado. Ele anunciou já que ele vai divulgar uma série de informações acerca de Israel. Já foi quem falou? O Assange. Não, é isso que está falando. O jornal é isso ali, ó. Ali, olha o título, vê o título. Lê aí o título. Eu li aí. Olha o título. Ainda há material de impacto sobre os Estados Unidos. Australiano lembra que apenas pouco mais de 2.000 das 250.000 mensagens diplomáticas foram divulgadas. 250.000 para 2. Presta atenção. Eu, estou esperando para ver o que é que tem. O impacto não apareceu, isso aí é só para começar. Agora, eu falei isso desde o primeiro dia aqui. Depois o Lula falou a favor dele também. A seu modo falou. Agora, ele fez força. Agora, que o homem é sério e que isso aí teria que acontecer inevitavelmente, teria, não tem saída. Hein? Não, ele está explicando tudo lá, você teria que ler. Ele está querendo fazer uma sede aqui com o trabalho, já tem gente, já está trabalhando com ele. E ele acha que aquilo pode ter apoio. Agora, vai depender também da nossa amiga, a Dilma Rousseff, se ela não receber a canga dos Estados Unidos. Ele falou para ela abrir o olho, porque senão eles vão em cima dela. Muito bom isso. Não, ele disse isso aí indiretamente, ali está falando. Mas agora precisa de ver ela que está entrando agora, para ver como é que é. Agora, vocês vejam bem que o negócio é esse. Observa bem, tudo aquilo que aconteceu desde que o Obama era candidato, as coisas que eu falei aqui, tudo ocorreu do jeito que eu disse. Assim, não se pode confiar. Vamos ter esperança, vamos pôr energia, mas não se pode confiar. Ele não tem força porque o Pentágono vai engolir esse cara. Olha, ele está na pior. Ele está conseguindo uma coisa ou outra lá, mas o negócio não está fácil. Americano não é fácil, não. Agora, veja, ele aí está comparando que é um negócio da época lá do senador McCarthy, o macartismo. É a mesma coisa contra ele. Ele está certo. É isso mesmo. A situação é essa. Agora, uma coisa, a Valana não veio aí não, né? Agora, sobre a priorização mental somática, é o que esse homem está fazendo. Ele está colocando o prioritário na frente, né? Da racionalidade, etc. Tal, que é a verdade, né? A lógica. Ele, então, está trabalhando para a gente. Até um certo ponto, é isso aí. Bem,
A fatologia, na primeira página, na 9ª linha, tem o saber amarrar as pontas do mental soma. Sim. As pontas do mental soma. Queria que falasse mais disso. Onde é que nós entramos com as pontas do mental soma? Vamos entender só isso. O mental soma é o processo nosso do discernimento. Agora, esse discernimento ele tem que entrar na nossa vida material, no corpo humano, na emoção que a gente faz, no trabalho que a gente exerce, no hobby que a gente escolhe. Tudo são as pontas do mental soma. E outra coisa, colocando isso lá de tal maneira que se priorize o PEN do Pensene, o discernimento do mental soma, a lógica da pensenidade, a racionalidade o tempo todo. Então, é muita ponta que tem. Nós vamos pensar. A coisa é grande. Certo? Estou prestes a completar 36 anos de idade. Tive meu primeiro contato com a Conscienciologia aos 19 anos. E em algum tempo fui reconhecido pelos colegas como inversor existencial. Porém, nesses 17 anos que se passaram, o balanço mostrou que recebi muita assistência de várias consciências, mas mesmo assim cometi muita bobagem e pouquíssima assistência foi realizada em retribuição. Restou basicamente a evitação de filhos, aborto, casamento e envolvimento com qualquer tipo de droga. O senhor teria alguma dica específica para esse caso? Eu acho que você está de parabéns, né? Você evitou aborto e droga já é uma grande coisa. Agora, ele é de Montevidéu, sabe? No Uruguai. Agora, o que eu vejo é o seguinte, 36 anos, você agora tem que pôr a vergonha na cara o tempo todo, porque é a hora de fazer a realização da sua proex. Então, vamos pensar nisso. Passou, passou. Olha da agora para frente. Acabou o preparatório. Vamos trabalhar. Minha mãe é viciada em jogo de baralho, como eu também era. Ela já está com 70 anos e atualmente mora em São Paulo. Está vindo para Curitiba me visitar, mas o maior interesse dela é jogar baralho numa jogatina em um clube que ela já joga há muito tempo. Gostaria que o senhor passasse uma mensagem para ela, se conscientizar e pensar em parar de julgar. Eu pretendo mostrar para ela a importância de parar. Ela benzia rasgadura e tem uma certa mediunidade não desenvolvida. Quer dizer, ela é benzedeira. A primeira coisa que fala com ela, para julgar com a vida e a morte. Ela está com 70 anos. Então a pessoa está durando 100 anos. Ela vai durar mais, no máximo 30, 40 anos, chegar lá. De modo que é bom ela parar de julgar e começar a pensar no que vai acontecer com ela depois que ela dessomar, desativar o corpo. É uma boa coisa a gente pensar em dessoma, principalmente quando começa nos 70, viu? É uma bela idade. Eu sei que eu estou com 78 anos, sei disso. Então é bom a pessoa começar a pensar nisso. Primeira coisa, ela já está pensando como é que está a situação geral dela. Olha a Avenida da Saudade, o cemitério, a cremação, como é que está o check-up da situação dela. Agora, ela deixar alguma coisa, porque jogo não deixou nada aí. Outra coisa, só filho, qualquer um faz filho. Agora, então, veja, para ela colocar a experiência do fanatismo lúdico da jogatina dela num livro, dá para ela um laptop. E ela vai escrever um livro sobre a loucura dela com o jogo. A jogatina é grande no Brasil, muito embora aqui não tenha cassino aberto, mas tem tudo quanto é tipo de loteria e jogo que pensar. Se o cara pisca assim, já vão começar a pensar, não, quantas vezes vai piscar do lado direito? Você aposta quanto? O Brasil está cheio disso. Então é uma jogatina o tempo todo. Então seria muito bom ela combater o jogo. Por exemplo, a dor de barriga que ela já sentiu quando jogava, dor de cabeça que houve depois, a ansiedade que ela sente, o processo disso, daquilo, tem muita coisa. Mostra isso para ela. Quem sabe que vai dar certo? Às vezes dá. Com 70 anos a pessoa já não é tão boba, já tem muita experiência de vida. Escuta, isso aqui precisa dar para a Cris para levar para a biblioteca. Isso aqui é a Libras, o idioma.
para surdo-mudo. Tem 3 palestras lá. Nossa, muito sérias. Tá certo? Isso é lá do fim do mundo do norte. É aquela moça cheia de vida lá que toma conta disso. Fala alguma coisa para nós, para ele saber o que é. Alô? Eu gostaria até de esclarecer. Primeiro, essas palestras, elas foram as palestras gratuitas lá do IPC. Nós conseguimos uma voluntária para poder traduzir em Libras, porém ela não conhece nada da Conscienciologia. Olha, o que é bacana, o namorado dela é surdo-mudo. Isso. O nome dela é Rosana. Hoje eu atendi 2. Eu não queria falar o nome dela, porque tem 2 Rosanas. Eu não sei se a outra também está aí. Então, está aí. Então, por isso que a gente está calada. Eu não falei, o nome dela é Rosana, tá certo? Vocês já estão sabendo. Então, eu conheço muito pouco de Libras, porque ele foi meu professor de Libras e agora o relacionamento começou há pouco tempo, né? Só que ele gostaria de saber um pouco mais sobre a Conscienciologia. Agora, me conta, você aprendeu a falar eu te amo? Isso é muito importante. Senão, que negócio é esse, hein? Pois é, né? A gente tenta, não. Você já aprendeu essa, né? Tem que saber, né? Senão não dá certo. Então, essas palestras eu trouxe exatamente para ver se tem alguém especialista ou que saiba um pouco mais da Conscienciologia e de Libras. Para ver se o conteúdo aí está correto. Porque eu percebo... Tem que saber se o conteúdo aí está bem. Com o meu pouco conhecimento, eu percebo que ela não fala muito da Conscienciologia, a tradutora. Ela induz algumas coisas que nós, as palestrantes da Maria Eugênia está aqui, até 2 palestras foi da Maria Eugênia, então ela teve a precaução de conversar com a intérprete antes e explicar alguma coisa da Conscienciologia. Realmente tem uma coisa básica aí que está errada. Realmente ela não fala nada sobre Conscienciologia, ela gesticula. É verdade, desculpa. E a interpretação que eu percebo, a interpretação acaba ficando inclusive equivocada. Porque mas vamos ver, eles vão examinar. Tem que pedir a turma para examinar. Você lembra que um dia desse teve alguém que estava atrás disso? Então, mas eu acho que quem falou, fui eu até que mandei um recado perguntando, porque ele está chegando no dia 27. Então, tinha uma turma aqui uma vez, lá de Pernambuco, etc., né, que apareceu aqui. Foi? É de Fortaleza, do Ceará. É gente lá do Nordeste, que eles estiveram trabalhando também com isso. Porque dia 28 e 29 ele vem para assistir a tertúlia e a Sabrina ela vai traduzir em Libras para ele. Aí ele até reclamou que eu mostrei a tertúlia no vídeo, ele disse, mas essa barba atrapalha porque eu não consigo ler nem os lábios, né, do professor Waldo. Então até eu vou ver com o pessoal do tertuliário onde seria melhor para ele ficar, para ele poder assistir o senhor e a tradutora atrás. Sei, chega aqui, tem lugar para ele, não tem nada não. Tá certo. E qualquer então eu coisa, conheço muito eu sou o cara pouco, que mais deu gestos aqui de tudo quanto é jeito. Isso ele vai entender. Obrigada. Entendeu? Nós vamos ver isso. Não, mas vai ser bom a gente conversar com eles. Vai ser muito bom. Quem é que está com o microfone aí? Tem alguém sobre a priorização mental somática? Ela, a Cris. Interaxiologia. 1, 2, 3. 4ª linha. De cima para baixo. A interação hermeneuticologia, doxopensenologia. É a doxopensenologia, né? Sim. É hermeneuticologia. O problema todo aqui é o seguinte, é o processo de você juntar a sua análise propriamente dita com o discernimento da história, a intelecção, o conhecimento do processo. É isso aí que é importante. Estudo é do mental soma. Agora, lá no fundo é exegética, racional, lógica. Esse aqui é o duro. É o caminho que a gente precisa. Cada evoluciologia? Disso justamente está falando. Esse é o caminho. Agora, aqui nós estamos falando do programa de aceleração da erudição, que é o pai da reaprendência. O curso de formação de autores da Conscienciologia, que é da Unescom, e também a interação Livraria Epígrafe, Biblioteca Pública, Holoteca do CAEC. Aqui tem tudo, né?
Vocês não têm nada aí, não está faltando nada aqui. Holociclo. Tem tudo aqui dentro. Escuta, eu queria te falar que tem alguém que chegou, sentou lá em cima. Não. Ele está fugido. Oi. Mas olha, o que mais? Pode falar. Para a patologia, o penúltimo item, o irrompimento do paracérebro na intrafisicalidade. É aquilo que a gente falou ontem, ali, anteontem. Intrafisicalidade tem um acento demais. Sim, isso eu já falei. Esse aí eu já disse. Valdo, que a Cida mandou um recado para mim. Ela é especialista. Quem é que está falando? Aqui no B. Sim. Na taxologia, o número 20, o senhor poderia detalhar um pouco mais? Taxologia, holopensene pessoal, e não o grupal apenas. O processo todo da pessoa é o seguinte: você vive e evolui com um grupo evolutivo. Mas, a maior parte do tempo, você passa só com uma pessoa, que é você. Então, seu holopensene pessoal é importantíssimo. Essa semana mesmo eu falei que eu tenho uma vida, por exemplo, às vezes um pouco isolada, mas com os amparadores. Então, a hora que entra esse tema, priorização mental somática, lembre-se, você jamais está sozinho, mesmo quando você está isolado, porque tem as consciências. Então, nós temos que pensar muito no processo do ego-karma e do holopensene pessoal. Divida esse processo. Eu, por exemplo, às vezes saio aqui, às vezes eu vou encontrar outra pessoa só na manhã do outro dia. Porque às vezes a Graça está trabalhando, os horários dela não combinam com o meu, não dá para ver. Eu às vezes saio mais cedo para ir lá para o holociclo. Eu só vou encontrar com gente física muitas horas depois. Você está entendendo? Agora veja, e eu tenho vida aqui ativa com um monte de gente o tempo todo. Então é muito sério a gente pensar no holopensene pessoal. Então é muita gente aqui que passa sozinho com as cobertas. Está entendendo? Tem que ficar quieto lá. Com a cadeira do papai. Você, por exemplo, você precisa de uma cadeira do papai, você ficar mais descansado, você trabalha demais. Você não tem, né? Mas não, está vendo? Está errado. Cadeira do papai para você, a minha prescrição. Mas, Valdo, eu vejo um paradoxo aí, porque é um perfil que a gente vê bastante, a pessoa é aparentemente com um perfil mental somático, mas mais fechado. Ou seja, ela é mais fechada, mas veja, porque é anunciada, ela não tem amparador, ela não tem companhia ou testemunhas extrafísicas positivas trabalhando com ela. O processo é ter. Eu, por exemplo, quando estou sozinho, eu estou trabalhando o tempo todo, eu nunca estou sozinho, a rigor. Então é muito importante esse holopensene material único, só da pessoa. Pensa nisso. E o senhor acha que esse fechamento é uma fase da evolução? Porque a pessoa, para desenvolver uma mental soma, ela tem que até certo ponto se isolar. É inevitável. Então todo mundo que fica exteriorizando demais o tempo todo, ainda está numa fase down. Você está entendendo? Tem que haver um processo para dentro para sair para o cosmos. E isso é a multidimensionalidade. A multidimensionalidade, ela é muito silenciosa, né? Você não acha? Outra coisa, é um pouco sigilosa demais, mas faz parte, é o jeito, não tem outra saída. Então, é muito importante pensar nisso aqui. Holopensene pessoal e não o grupal apenas. Porque quando você está sozinho, é que vem as inspirações, você vai ter a deliberação e determinação da sua vida, é a hora que tudo começa a mudar, fazer renovação. É muito sério isso aí. Por exemplo, quando tem uma opção de gente, a gente falando aqui, a pessoa sempre dilui. Não, isso não é para mim. Isso aqui é para o Laene Loche, não é meu. Você entendeu o que é? Agora, quando o negócio só da pessoa, o amparador está falando diretamente dos seus para-olhos.
Não tem saída de você tirar o corpo fora. Não dá para saltar de banda. Tem que enfrentar, tem que encarar. Então é importantíssimo o holopensene pessoal para o impacto frontal da consciência. Ela precisa desses impactos frontais evolutivos. E isso é sozinho. Pensem nisso. Paulo? Aqui no ar. Binomiologia. Se o senhor pode expandir um pouquinho o binômio parapsiquismo, sexualidade. É o primeiro. Parapsiquismo e sexualidade. É muito importante a pessoa ver o processo de sexo dentro do problema do parapsiquismo. Porque não adianta nada se a pessoa quer manter o equilíbrio se o processo sexual dela está alterado. Isso aí é muito difícil manter. Por quê? A sexualidade afeta a afetividade. A afetividade é o processo da psicossomaticidade. Essa psicossomaticidade, ela bloqueia, mina e cria problema no mental soma. Então, é um senhor problema. Então, o parapsiquismo tem que ter um equilíbrio mental somático muito sério para dominar o processo da sexualidade. Então, o processo mental somático no parapsiquismo para depois dominar a parte sexual, é isso? Pode ser, né? É um dos caminhos mais sérios, mais corretos, ou vou dizer, mais eficazes para melhorar isso. Então, uma pessoa que ficar só com sexo pela emoção do psicossoma, ela está no buraco, é um bicho, é um animal. Ela tem que ter racionalidade. Era isso que eu fazia no meu curso lá, sexomática, para explicar. Os verdadeiros membros sexuais no homem e na mulher não estão entre as virilhas, estão entre as orelhas. É aquilo que a pessoa pensa, é o PEN do pensene. Entende? Entendi. Quem pensa que os órgãos e é orientado pelos órgãos lá de baixo, é um animal, é um boboca, ainda não despertou de acordar. E tem mais um binômio aqui que eu estava em dúvida, é o soberania pessoal privativa e soberania pessoal pública. É no mesmo, binomiologia. Ele estava falando muito bem, de uma hora para outra o negócio lá piorou. Aumenta isso aí, eu sou... Binomiologia, continua. Continua. Binomiologia. Quarta linha. Binômio soberania pessoal. Soberania pessoal privativa e soberania pessoal pública. O caso todo é o seguinte: tudo na vida é um processo de você se manifestar. Agora, essa manifestação, ela precisa de ser soberana. Quer dizer, em certas horas, quem tem que decidir é você, e não pode ter empecilho, obstáculos ou tropeço naquela sua manifestação. Isso é a soberania. Você prepondera sobre o processo etológico. O seu comportamento, da sua manifestação, é a sua decisão. Então, vamos pensar bem. A soberania pessoal privativa. Você tem que ter uma coisa privativa sua, aquilo que você faz, para determinar seu destino, sem influência de ninguém. Um processo seu. Por isso que a gente fala, o maior poder que a pessoa tem é a vontade. Agora, a partir desse processo, existe a soberania pessoal pública. É aqui, por exemplo, a liberdade de expressão que você tem, que eu tenho, por exemplo, aqui para falar para vocês. Isso é uma soberania. A hora, por exemplo, que eu instalei essa plataforma aqui e falo para vocês. Ontem, por exemplo, aí com 350 pessoas. Você está entendendo? Isso tudo o que é? É soberania pessoal público. Isso tem muito a ver com a docência, né? Não, e tem muito a ver com a docência e outra coisa, tem que haver o tempo todo com priorização mental somática, que é o processo da racionalidade e da lógica. Você entendeu, né? Nível. Pode falar, Tânia. Professor, é na página 14, a taxologia tem 2 itens que eu queria que o senhor desse diga, qual? Uma dica, isso. A 25, a Nelverpon. O que o senhor quer dizer? Nelverpon. Não a cognição rebarbativa apenas. O que é essa rebarbativa? Rebarbativa é a repetitiva, aquela comum, vulgar, boboca,
e batupensêmica, que não interessa mais. Você tem que ver a coisa nova, a renovação, a ideia original, a coisa na frente, aquilo que renova, que muda, que recicla. Rebarbativa é a melhor palavra? A rebarbativa é uma seria delas. comum. Por quê? É a comum. Porque rebarba... Por exemplo, aquela pessoa que só bate para aquilo o tempo todo. E um negócio que está ultrapassado faz 50 anos. Isso. E ela está lá. Olha o cara da religião. A religião, você não acha que é rebarbativa? Sim. Você não tem um monte de amigos seu, todo mundo fanático com religião até hoje? Sim, nós já fomos. Precisa explicar mais? Muitas vidas. Precisa explicar mais? Mas e os rebarbativos do marxismo? Seus amigos? Professor. E os rebarbativos de certas áreas da psicanálise? Professor. Psicanálise. Ainda tenho amigos marxistas, mas eu não sou mais. Como é que é? Eu ainda tenho amigos marxistas. E eu mas eu não sou mais. Eu não tenho mais o holopensene do marxismo. Sei, mas não interessa. O que eu quero é que você entenda que eles são rebarbativos. Sim. Você admite? O rebarbativo comum. Vamos passar para outro. Qual que é o outro? Calma, qual é o número? Eu sou pergunta, eu faço a pergunta, né? Eu tenho que... Pois é, qual o outro número? Qual outro? Eu tenho que entender. Eu empolgo ela todo dia de vez em quando, tem Bruno, né? Em dúvida. Mas isso não é bom duvidar? O próprio número. O outro número. 32. 32. Essa prioridade... A 32. Tais. E não a prioridade da TACOM. Mas essa não precisa te falar. Eu já falei isso faz 60 anos. Que prioridade da TACOM? É o que todo mundo faz. Por exemplo, o que é o PAC? Prioridade? O que é o PAC? Tu tem e não. Eu estou vendo que é o e não. Olha, rebarbativo. Eu estou vendo, são empenhos menos importantes, não é isso? Ei? São os empenhos menos importantes, o e não. Isso. E não. Aí a prioridade da TACOM ficou confusa. Para mim, como rebarbativo. Olha, faça tarde e esqueça TACOM. Pronto. Tá certo? Olha só, veja Neo-Vetor e esqueça a cognição burra ultrapassada. Pronto. Precisa de explicar muito, tá? E não. Priorizar a TACOM. Botar o verbo. Pois é. Ficou claro agora? Qualquer coisa o Oswaldo te explica tudo aí perto. Não, ele falou. Ele falou para eu não perguntar. O Oswaldo está aí para debater. Muito obrigada. E outra coisa, ele já fala português. Não, porque fala... É elipse, aqui é elipse. E fala prioridade... Figura literária. Não, porque... Não é eclipse, não. Eclipse foi outro dia. É elipse, tá certo? É bom explicar bem. Tem uma fórmula formal em toda o detalhamento. Tem, e muito bem articulada. E não, eu repeti, fiz o rebarbativo técnico. De propósito. E não. Existe o INAM, né? Nós estamos falando aqui o INAM. Tá certo? Entendeu? Evaldo. Não. B. Oi, Evaldo. Pode falar. Aproveitando essa questão da Atares, eu vejo aqui na paradoxologia, tem o paradoxo de haver mais de ponta problemática ser capaz de produzir o estupro evolutivo evitável. E isso junto com na antagonismologia, o antagonismo é a omissão superavitária, a omissúper e a omissão deficitária. Então a questão é a seguinte, qual seria o ponto que a gente pode buscar cada vez mais para chegar numa Atares que seja pelo menos 51% mais correta, para não passar nesse limite aí que no caso gera o estupro evolutivo? O caso todo aí é você ter a experiência. E só tomar alguma atitude quando você tiver confiança naquilo que você está fazendo. Se estiver na dúvida, pondere mais, pense mais, faça maior reflexão sobre o assunto para aquilo clarear. A priorização mental somática. Então, na dúvida, abstenha-se. Aí você vai ser o Pedro, aquela coluna de granito forte, pedra. Está entendendo? Para sustentar o processo. Esse é o caminho.
Ok. Qualquer coisa, a minha chapinha toma conta de você. Tá certo? Mas pode falar, Oswaldo. Na página 15, realismologia, no item 6, você poderia ampliar a argumentação? Item 6, leiturologia. Leiturologia. O fato de a leitura no papel, paper book, ser superior à leitura digital, e-book. Isso é que é a minha opinião. Quem quiser aceita, quem não quiser vai ficar com os Kindle da vida. Então, o problema da pessoa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, papel é muito melhor. Você escreve, dobra, risca, cospe nele. Lá não. Você está falando, a pouco tu some. Eu quero ficar com a coisa palpável, concreta, segura. Eu acho que esse processo de ideia no papel não vai desaparecer nunca. E pior, eu acho que a ideia no granito não vai desaparecer nunca. Por exemplo, as entradas de toda a grande instituição não é escrito de maneira virtual, não. É escrito lá. O processo do Bill Gates, na entrada lá do negócio dele, está no granito, a pedra escrita. Então, ó, aqui, ó, para toda essa turma do ótimo, vamos usar, tudo bem, mas não é o essencial. O que eu estou falando aqui é priorização mental somática. Uma coisa material, básica, é mais consistente. Outra coisa, pensa bem. Ontem nós tivemos aqui 300 pessoas, né? 300 e tanto. Então vamos pensar. Nós distribuímos 2 verbetes. Ao todo eram mais ou menos umas 6 folhas para cada pessoa. Dentro de 2 verbetes. Como é que seria isso do ponto de vista virtual? Todo mundo teria que estar com os aparelhinhos na mão, um milhão de coisa. Olha aqui. Só isso aí eu já liquidei com o assunto, eu acho. Só esse fato de ontem. Você estava aqui ontem? Pois né? É aquele negócio. Reticência. Reticência. Então, é um negócio para a gente pensar. Agora, eu, em tese, não sou contra o virtual, não. Eu sou favorável a gente estudar tudo onde a gente puder, tudo que puder. Mas o que eu acho é o seguinte, o papel, para mim, até o momento é difícil. Eu não acho que seja nada superior, o papel é melhor. Tudo bem. Não, mas você que está conversando com o Kindle desde que apareceu, você já desprezou o papel? Olha, o Roberto está com isso desde que apareceu o Kindle. Ele me mostrou o primeiro dia que ele arranjou. Agora, eles estão querendo me arranjar aí um outro para mim, né? O iPad, esse aí e tal. Vamos ver se vai dar certo. Eu quero um grandão, para ver como é que é. E quero ter toda a biblioteca do mundo lá dentro. Se tiver esse, vai ser bom. Por que vai ser bom? A gente pegar lá de dentro e pôr no papel. Pega no dentro e põe no papel. Então, o meu negócio é esse. Outra coisa. Computador, desde o início, eles iam falar comigo, eu virava e falava assim, o computador já trabalhou bem para aprender a datilografia. Se os caras ainda não aprenderam a datilografia, eu não quero saber do computador. Aí demorou muito até aprender a datilografia. Mas até agora eles ainda não aprenderam. Então é uma dificuldade você mexer no Windows com as minhas 8.000 páginas de uma vez. Aquilo demora demais, etc. Quer dizer, eles ainda não sabem boa datilografia, não. Não aprenderam tudo que a máquina de escrever deu para eles. Entende? Então, veja, eu uso o computador até agora, o que eu uso mais é como uma máquina de escrever avançada, que é o máximo. Entendeu? Então, agora, não tenho confiança. Veja bem, 8 volumes da enciclopédia. Eu não confio no negócio virtual. A gente faz aí, sabe, a defesa do processo virtual todo dia, mas eu tenho também o papel. Sem papel... Agora, eu sou mineiro, né? Pode ser que seja isso. Mineiro é um cara desconfiado. Valdo, eu quero te fazer um comentário a respeito. Sim. A tecnologia em e-books
nos últimos anos está evoluindo muito, mas muito rápido. A gente vê o Wikileaks. Mais ainda, já eu estive vendo alguns artigos onde estão aparecendo os e-books já provisto para fazer comentário, para rabiscar, para todo esse tipo de questões. Então, o negócio da tecnologia e-book é uma questão que está em pleno desenvolvimento. Mas é uma questão que está no começo. Por isso você elaborava a tecnologia. Eu sou burro de me submeter à tecnologia. Não, o que acontece é que... A diferença é a submissão, a sujeição, é ajoelhar. A genuflexão, essa besteirada que está aí. Por exemplo, essas maquininhas, tudo com letrinha desse tamanho. A pessoa é um monte aqui que vai chegar em 100 anos cego. Com aquelas letrinhas desse tamanho. É um monte de gente que vai chegar com 100 anos cego. Mas você já tem um TV de 40 e pouco de polegadas também. Ou seja, o que eu quero te dizer com isto é que a questão que eu gostaria de colocar é que eu te questiono neste caso o fato de que a frase que está escrita é muito, como posso dizer, categórica no caso. Eu colocaria uma frase um tanto mais aberta. Isto aqui, ou seja, o fato de dizer ser superior à leitura digital, acho que você está categorizando de uma forma muito rígida. Eu estou categorizando peremptoriamente. O papel, para mim, é muito melhor do que qualquer coisa virtual. E eu dou banana da esquerda e da direita. Não adianta vir me mostrar contra fato um argumento. A minha vida eu trabalho escrevendo desde os 5 anos. Fazem 73 anos. Mas pode ser temporal. Eu sei o que é isso. Outra coisa, tive empresa, mexi com o processo, desde que começou televisão, o processo da tecnologia de computador, formulário contínuo, o diabo a 4. Não entro nessa. Outra coisa, eu quero ser intelectual antes de ser operário. Tá bom, simplesmente. Se a gente começar a pensar por aí, tudo muda também. A coisa pior que eu estou falando. Tá. Simplesmente porque eu quero colocar todos vocês como intelectuais, além de serem operários, que é o meu caso. Claro, o que eu queria porque todo intelectual tem a hora de ser operário. O que eu queria te sugerir é que você seja um tanto mais como que esta aqui é uma questão que pode ser temporal. Não é uma questão para ser tão rígido, porque o negócio está evoluindo muito mas rapidamente. Eu sou rígido em certos princípios. A gente tem que ter princípio de cosmoética, de inteligência, de prioridade, de evolução aqui. Eu não posso ficar no meio termo, é isso que a gente fazia nas vidas anteriores. Não, eu dou minha opinião. Meu negócio aqui é claro. Tudo bem, eu Vocês nunca viram titubear a respeito de uma coisa. Quando eu não sei, eu falo claramente. Se eu sei também, eu falo claramente. Essa questão aí, são vários autores hoje que estão falando sobre isso a favor do livro. Por exemplo, Humberto Eco lançou um livro recente. Toda coisa nova que chega, tem o povo que fala contra. Essa bobagem eu vejo há 60 anos. Eu não vou no bico da crista da onda de nada. Modismo para mim é besteira, cuspir para cima. Está tudo errado. Agora, o que se passa? A coisa que está errada, esse povo todo vai ter que voltar, porque tem a lei do retorno. Essas maquininhas pequenininhas, outra coisa. Vamos falar agora só para chatear o Oswaldo. Já tem mais uma minha, pior. O povo agora não está usando mais nada de caneta nem lápis. Eles estão usando o dedão até para passar as coisas. Vai chegar um ponto, o que é que está acontecendo? Eles já estão vendo que está dando doença digital, por causa do dedo que fica sujo. E outra coisa pior, esse povo vai esquecer o manuscrito. Se a pessoa vai ter uma nova geração, não vai demorar muito, que ninguém vai saber escrever nem o nome. Então vai voltar para o dedão, viu, Oswaldo? Os seus bisnetos é capaz de começar a assinar as coisas com o dedão de novo. Por quê? O manuscrito já foi embora. Ô Ney, você que é o grande físico nosso aí, matemático, você vê lógica nisso que eu estou falando? A hora que o povo fica só no dedão, aqui ó, só no dedo, aqui, só no indicador, tá? Professor Valdo, já se faz o reconhecimento no hospital pelo dedo. Não tem que assinar nada. Já estão caminhando para isso, eles estão querendo entrar lá. Então veja, ninguém vai saber mais escrever. É igualzinho aquelas pessoas que quando começaram a aparecer as maquininhas de soma e multiplicação, começaram a esquecer.
Quanto que é 2 mais 2? O cara falou 5. É que é sinergia. Professor, entende? A minha filha já leu 2 livros no celular. Sim. Imagina o sacrifício. Não, o celular já estão recorrendo. Tem biblioteca em celular. Imagina o sacrifício de uma consciência para ler dentro daquela telinha. Agora fala com essa 2 livros. Cega. Eu vou levar Fala um Kindle para ela. Maquininha, pequenininha, miniaturização, compactação de aparelho é um perigo para os sentidos humanos. Cuidado com o olho. Eu, olho muito meu olho. Outra coisa, eu estou com 78 anos, eu não preciso de nada para ler, não. Eu leio tudo. Meu negócio é a distância. Desde os 13 anos. Por isso que eu uso óculos. Meu problema é miopia. Mas eu leio bem, não tem problema nenhum, e olho tudo o tempo todo. Valdo? E qualquer questão ecológica... Só um minutinho em cima aí do que o Oswaldo está trazendo. Primeiro que uma coisa não elimina a outra. A questão é de preponderância. E historicamente... ele está até falando que é uma questão temporal, mas nenhum meio de comunicação acabou destruindo o outro. Quando surgiu a questão do cinema, né, falaram que ia acabar com a questão da fotografia, né? Sempre foi assim. E quando surgiu a televisão ia acabar com o cinema, não acabou o DVD, a televisão falaram que ia acabar com o rádio está aí até hoje. Quer dizer, então o DVD com o cinema. E assim vai, quer dizer, elas vão se complementando. Mas agora a leitura tem uma vantagem que permite o papel uma reflexão maior. A interação com o livro não tem igual com uma tela de computador, seja um iPad, seja o que for. Loche, eu não estou dizendo que vai acabar uma coisa com a outra. Um livro agora que eu quero ver do Humberto Eco sobre o processo de listagem. Aquilo é interessante. Eu quero ver esse livro quando sair por aí. Mas, Loche, eu não estou falando de que uma coisa vai acabar com a outra. De jeito nenhum estou falando isso. O que eu estou dizendo é que seja superior é totalmente relativo. Fique então com os Kindles e os livros, tá certo? Livro que eu estou falando, palpável, concreto. Isso é importante. Eu estava muito organizado, acordando sempre no mesmo horário, fazendo EV durante o dia. Depois fiz uma viagem, voltei todo desorganizado. Não consigo acordar mais no mesmo horário, bocejo toda hora, não consigo fazer EV, fico sem vontade, e quando trabalho com as energias, acabo dormindo. Está tudo dando para trás. Isso é assédio? O que devo fazer? Ele ainda pergunta se isso é assédio. O que quer que eu falo, né? Quer ver aqueles negócios? O Arvindo está aí hoje. Entende? Indeed, yes, of course. Está certo? Absolutely. Vou te contar, hein? Essa é terrível. O senhor poderia ampliar em Fatologia, página 11, quinta linha, o conceito de manual de prioridade pessoal de base intelectual? Olha, o manual de prioridade pessoal, eu já escrevi sobre isso, tem muita coisa falando sobre esses assuntos, tem até verbete, não é isso? Agora, de base intelectual, é aquele que diz respeito ao processo do mental soma, é o PEN do pensamento. Então é por aí que a pessoa tem que ver. A minha esposa sentiu na noite de ontem uma dor muito intensa no útero, como se estivesse arrancando o órgão. Ela teve que se deitar de tanta dor. Pedi para ela se levantar e apliquei o ar voltaico por mais ou menos uns 2 minutos. A dor passou instantaneamente. Essa dor pode ter sido provocada por algum assediador? Não. É preciso de ir na ginecologista e dar uma examinada bem o que se passa aí. Útero não acontece à toa, não. A única coisa que pode ter acontecido é o seguinte, que ela às vezes está sentindo uma dor que corresponde ao útero e às vezes não é. Porque a barriga da pessoa é uma coisa complicadinha, é complexa. Tem muita coisa atrás do umbigo. Então é preciso ir com calma. Quando eu estive aí, o senhor me perguntou como havia sido o meu parto. Os meus pais moravam em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, e eu demorei para nascer. No dia 17 de maio de 76, minha mãe foi passear com a minha avó na Igreja da Candelária. Na noite do mesmo dia, eu nasci na maternidade da Praça 15 com mais de 4 quilos. Foi preciso usar aquele alicate para me tirar. Chama-se fórceps. Mas o alicate dele é melhor que a turquês que me tiraram. Fiquei com o lado do rosto vermelho por um tempo por causa disso. Tenho sangue tipo O negativo e dificilmente fico doente.
Antes de conhecer a Conscienciologia, eu gostava de imaginar uma luz percorrendo meu corpo como no EV. Penso que tem o perfil de quem possui macrosoma. O senhor pode me orientar? Não, você lembra que eu te perguntei qual foi o seu pacto? Você está falando que você demorou a nascer. Isso explica tudo que eu te falei. Olha bem o que é que eu disse. Lembra tudo que eu disse. E aí você vai entender o que eu falei. O seu processo de parto explica uma opção de coisa sua atual. Quer dizer, demorou a nascer, foi tirado com forças. Está entendendo? É caso mais ou menos do mesmo estilo. Só que o meu eu não demorei, mas foi tirado, porque não tinha outra saída. A mãe, há muito tempo, a fábrica estava fechada. Tiveram que derrubar todos os portões, muros, para a fábrica funcionar. O negócio não foi fácil. Professor Valdo, aqui no... Bem, você poderia dar algumas diferenças entre discernimento e autodiscernimento, especificamente? Qual que é a diferença entre esses dois? O discernimento geral é o de todo mundo, é um discernimento básico, é um discernimento clássico. O discernimento, vamos dizer assim, fundamental de tudo que tem um discernimento. Então você vai olhar uma coisa, por exemplo, qual é a distinção que você vai fazer para aquela luz e aquela outra? Qual que é a mais clara, a mais escura? Isso é o discernimento que você tem. Ou a pessoa que vai fazer. Agora, o autodiscernimento é o autodiscernimento da pessoa do ponto de vista evolutivo, Luiz. Que discernimento você tem quanto à inteligência evolutiva? O que é que você sabe a respeito de holossoma, por exemplo? É aí que o negócio pega. Por exemplo, há uma diferença, então, enorme entre o discernimento geral, o conceito de discernimento, e o autodiscernimento, que é a condição evolutiva de hiperacuidade, de autoconsciencialidade, de lucidez da pessoa. Você entendeu a diferença? É muito claro. Agora, outra coisa, ainda existe um outro discernimento, né? Que é o heterodiscernimento, quer dizer, o seu em relação a mim, o alheio, o do outro, de outrem. Então, esse é o heterodiscernimento. Professor Valdo. E outra coisa, existe mais, né? Existe o paradiscernimento. Você está fora do corpo, quer saber onde é que eu estou? Há a distinção que você tem que saber. Qual é o meu holopensene? Aonde estou? Isso é muito importante. Professor Valdo, aqui no B. Alô. Vamos deixar a Ladies First primeiro, um minutinho só. Pode falar. Obrigada. Na página 15, item 10, somatologia, tem um termo que eu desconheço, me dificultando o entendimento. Complexo actina-miosina, o que é isso? Isso aí você tem que olhar bem lá nos processos da fisiologia, principalmente na fisiologia, para examinar. Você quer falar alguma coisa sobre actina? Fala aí um de vocês. Nós vamos aí, um técnico vai falar no assunto. A estrutura muscular é feita de fibras. A estrutura muscular é feita de duas moléculas de miosina e actina, onde faz o processo da contração muscular. É uma estrutura molecular. No microfone. Fala mais alto. A estrutura muscular, o músculo, ele faz a contração com essas moléculas de actina e miosina. A estrutura ali intracelular da fibra muscular tem essas moléculas aí. Agora, deixa eu explicar isso aqui em outro português. Vamos falar em outro português para você. A rede sináptica, quer dizer, das sinapses, as conexões interneurais, você está entendendo? Elas são mais importantes do que o resto da célula. É isso que a gente quer dizer. Que o processo todo é daqui, ó. O que vale em você é o tampo da cabeça. É daqui, ó, da testa para baixo. O resto tudo aqui é apenas aparelho. Entende? É apenas instrumento. A ferramenta. O negócio todo é o que está aqui. Então aí é que é importante. Essas relações que tem, os processos de neurotransmissores, isso é muito mais importante que o resto, tudo que tem no resto. Você entendeu, né? Entendi. Pode falar, ô, Queria voltar aqui na taxonomia. Vocês sabem que esse homem que vai falar ali agora é um grande filósofo, né? Você sabia disso? É um filósofo da paróquia. Olha o jeitão dele. Menos. Ele é fora de série. Conhece as coisas.
Mas pode falar, ó, filósofo, nós estamos ouvindo. Tá certo. Taxologia, o número 8 Sim. E o número 30. O número 30 é sempre aprendência e não a educação formal apenas. Sempre a aprendência é que envolve o autodidatismo da pessoa. Ela estuda e trabalha e aprende o tempo todo, até enquanto ela estiver válida. Entende? E não é educação formal apenas. A educação formal é um trecho da vida. Fica só naquilo e não resolve. Tem que seguir estudando para a pessoa se atualizar. Hoje em dia, lá na própria universidade, eles acham que a pessoa tem que se atualizar sempre, não é isso? Então, a sempre a aprendência já começou a aparecer. Não é? Todo mundo tem que... Pois é, a chamada educação continuada, que é o nome que eles usam. Mas o nome que eu uso há muito tempo é sempre aprendência. Isso aí é claro. Então você tem que aprender o tempo todo. Entende? Legal. Eu aprendo muito aqui com essa minha turma. Todos são meus instrutores. Uns me ensinam quando erra, outros ensinam quando acertam. E eu fico de olho para aprender as duas coisas. Tudo é um processo de ensino. Vocês não podem falar que não. Tudo baseado em fatos. Essa ideia é maravilhosa, do ponto de vista educativo, né? Ninguém ensina sem aprender. Então, por exemplo, quando eu falo aquele negócio que você não gosta que eu falo, que tem muito filósofo burro, né? É porque o cara parou no tempo, que é o seu amigo, Heidegger. Parou no tempo. Boboca. Passou lá aquele tempo participando do partido nazista. Até quando eles fecharam o negócio, de 1933 a 1945. Uma loucura, né? Pensar nisso. É muito tempo. E o cara lá, partidário do partido nazista. É incrível pensar num troço desse. Ali foi um potencial desperdiçado. Total. É o que tem mais. Né? Agora, ó, a maioria que mexe só com filosofia está desperdiçando muita coisa, né? Tempo, companhia, energia, oportunidade, um monte de coisa. A filosofia do jeito que é aquilo que eu falo para você, né? A filosofia é algo, né? Com a qual, ou sem a qual você vive tal e qual. Então tem que colocar molho nessa história, fazer o negócio funcionar direito. Então isso é muito difícil. Professor, o número 8, voltando aqui no número 8. Número 08, autopensenização cosmolínea e não a autorreflexão apenas. Para alcançar a autopensenização, não passa pela autorreflexão? Sei, mas veja, a autopensenização é o pensene seu. É a sua ideia, sua emoção, o seu sentimento e a sua ação, quer dizer, a energia. Agora, o processo é essas três coisas estarem endereçadas dentro do fluxo do cosmos. Isso é que é a cosmolínea, bem clara que está aqui. E não a reflexão, autorreflexão apenas. Você está refletindo, mas não fixa a sua reflexão. Você não coloca dentro do essencial, do ideal, da matriz básica, do olho do furacão da sua realidade, aquilo que a gente chama o megafoco do que interessa. Esse megafoco tem que ser a linearidade autopensênica. Está claro? Gente, eu quero chamar a atenção para vocês que esse verbete aqui mostra a parte prática de tudo aquilo que eu falei ontem sobre a imperturbabilidade. Aqui é a vivência do processo da imperturbabilidade. Para isso, tem que começar com retidão. A retidão está tudo nesse verbete. Observa bem, esse não aqui é terrível. Nós estamos vendo, essas coisas todas existem na vida, mas o que é importante é o que está aqui nessa listagem. E eu coloquei aí, só para chatear, 34. E depois na realismologia tem mais 11. É para a pessoa raciocinar no processo da prática. Parte prática. O senhor poderia, então, comentar na taxologia, o número 8? O número 8. É esse que eu estou falando aí. A cosmolínea é esse aqui, a autopensenização cosmolínea. E não a reflexão, a autorreflexão apenas. É esse que eu falei para ele. É o mesmo. Professor. Ela está tão... não queria perder o que ela queria, que ela não prestou atenção no anterior, está vendo? Isso acontece, as filósofos sabem. Professor, aqui no ar. Sim.
É só fazer uma colocação, até para ver se o Roberto concorda com isso também. Tem alguns estudos que comprovam que as nozes contêm colina. E a colina é um dos componentes da acetilcolina que facilita as sinapses. E é interessante, no caso da mental somática, as pessoas comerem nozes. E parece que os peixes também têm colina que facilita o meio. O Zezé Palestina, há 60 anos, já falava para a gente, dá um jeito de comer peixe. Aquele que era o filósofo desse. É bom você comer peixe, que você está lendo muito. Eu já falava mesmo. Parece que as nozes têm também colina, né? Que é o componente da acetilcolina. Vale a pena. Professor. Você não está autorizado a falar nada, né? Ele vai estudar para falar depois. Gostaria que o senhor tirasse uma dúvida a respeito de uma situação cotidiana que aumenta exponencialmente durante essas épocas de feriado comemorativo. Trata-se da questão dos pedintes, mendigos e afins. Fazendo analogia, a TACOM seria dar a moedinha enquanto que a tarde seria esclarecer para sair desse ciclo? Só que 90% deles querem apenas ganhar a moedinha e pronto. O que fazer a respeito? Olha, eu sou favorável àquela técnica que nós já usamos, inclusive em São Paulo. A gente saía com o carro e levava uma série de quilos de comida. Pacote de arroz, pacote de macarrão, pacote de feijão, pacote de tudo quanto era jeito, dentro do carro, quietinho, escondido. A hora que a pessoa vinha pedir, você dava um pacote. Acabou. Você atende os outros, não vai ajudar a pessoa a beber cachaça. Se ele quiser, ele faz um negocinho com 1 quilo de arroz. Né? Não, me dá uma dose de cachaçinha que eu te dou 1 quilo de arroz. Isso é um problema dele. Mas você deu a lição para ele pensar. Então ele pede o dinheiro, você não dá o dinheiro. Você dá 1 quilo de comida. E arrumadinho. Agora veja, a gente trazia isso dentro do carro. Eu e vários amigos meus fizemos isso, ó. É a opção de coisa que a gente tentou fazer na vida, mas é que não pegou tão bem. Isso aí, aquele negócio da coroa, na hora de morrer a pessoa, em vez de dar coroa, fazer o processo de despacho. Tudo são coisas de alto nível. O problema de não andar a cavalo, esse aí ainda vai precisar de alguns milênios, segundo os meus amigos. Teve um cara que estudou isso e falou para mim, esse negócio do cavalo é a última coisa que vai acontecer. Nós todos vamos virar serenões até o povo deixar de andar a cavalo. Em parte, professor, esse negócio é terrível. Okay, aqui, eu queria voltar na número 8, autopensionização cosmolínea. Você pode detalhar as características dessa autopensionização? Olha, a autopensionização cosmolínea é o seguinte, em qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ver se você está na, vamos dizer, pista principal, ou se você está no acostamento. Se você estiver na pista principal, você está com a linearidade autopensênica e você está seguindo na direção reta da sua meta. Agora, a primeira coisa para ver isso é a pessoa que tem que ver qual o objetivo, qual o megafoco seu. Primeiro, tem que estar na direção do megafoco sem sair. Então, a cosmolínea, você vai fazer dentro do máximo da sua inteligência, você vai fazer só ações corretas que estão de acordo com o cosmos. Então, com isso, a pessoa vai errar muito menos. A primeira coisa que tem, você errou, você tem que consertar o negócio imediatamente. Se você saiu disso, você não está cosmolíneo. Começa por aí. Professor. Então, é o acerto imediato do erro, o conserto do equívoco. Isso também é muito forte. Outra coisa, eu já tenho muito verbete que eu falo nessas coisas todas. Agora, Valdo, você falou assim, ó, você vai fazer as ações corretas que estão de acordo com o cosmos. Como que eu posso saber se estão de acordo com o cosmos? Porque uma coisa... hora que o reflexo, o retorno, a resposta, a ressonância, o eco vem para você e te mexe na barriga, te dá gratificação, você fica feliz, viu que o resultado foi bom. Isso tudo você está de acordo com o código. Hein? É imediato. Se a pessoa tem lucidez, né, Roberto? Nós estamos falando aqui de pessoa lúcida. Isso é para consim lúcida.
que a maioria nem tem ideia do que é isso. Se a pessoa não entender energia, não vai entender nada disso que estou falando para você. Não. Valdo. Você tem que ter energia, por causa do processo da instantaneidade. É o processo da taquirritmia. Então isso é importantíssimo, nós não podemos fugir disso. Agora, ó, vocês já notaram que nós estamos começando a mostrar o que é o princípio, o meio e fim, e o processo do entrosamento de tudo que nós falamos nas entrelinhas. São detalhes do processo que estão tudo encaixado. A coisa está começando a ficar mais clara e séria. Não dá mais, por exemplo, nesse nível que nós estamos conversando aqui, com uma pessoa que chegou ontem, ela entender tudo que a gente está falando. É preciso traduzir mesmo a situação, não tem outro jeito. A gente sabe. Mas eu não posso voltar atrás. Já estou entrando no 9º ano. Chega, não é isso? Uma forma de entender o que você está falando pode ser a pessoa que está alinhada às ideias, com as emoções, com as energias e com o foco, por exemplo, num trabalho, numa questão da vida, onde ela direciona. É a pessoa eficaz evolutivamente. Isso é o resumo de tudo. É aquela que tem a mega eficácia evolutiva. Que é muito comum. Veja, pessoa... é aquele negócio que eu falei. Vou voltar aqui o negócio que eu já falei, eu acho que é a 4ª vez que eu vou falar. Aquele negócio, na hora que você levanta e vai até o banheiro. Aí que vocês vão ver que o monk tem a sua razão, tem a sua hora. Tem a hora do monk. Que é a hora de quê? Do rigor técnico. Você está entendendo? Certo. Correto. Isso é muito sério a gente pensar. Valdo, você acha que tem um momento, por exemplo, na vida, normalmente assim, a gente vê mais na adolescência, assim, parece que a pessoa se encaixa, parece que ela... Você falou uma coisa muito boa, você não está sabendo por que isso não, né? Eu vou te explicar. É justamente na adolescência que acontece isso, porque é na adolescência que a pessoa não sabe se é homem, se é banana, se é borracha, se é granito, ela ainda não definiu, é ali que vai definir. Ela ainda não tem maturidade cerebral, não tem maturidade nem neuronial e nem também óssea. Ela está começando. Então, de vez em quando, ela tem uma mutação física. Ela parece, por exemplo, não, nessa semana eu estou me sentindo muito melhor que na semana passada, porque ela comeu bem naqueles últimos dias, houve melhoria do cálcio geral da situação, ela está mais disposta. Isso é típico da adolescência. Vou te contar. Eu, como vocês sabem, fui para o internato. Comecei a trabalhar com 13 anos, ainda estava dentro do internato. Lá já havia aquele monte de professores. Com o passar do tempo, depois que acabou o internato, então era uma loucura o tanto de escola, de gente, de milhares de alunos e centenas de professores. Lá hoje, que é a universidade, está com 600 professores lá dentro. Eu conversei com o Marcelo quando nós estivemos na Eldorado. Agora veja meu caso. Eu fui para lá com 12 anos. Quando chegou aos 16, eu comecei a ver que eu precisava de uma apresentação maior, porque a turma toda falava para mim, Valdo, o que você está fazendo não pode ficar mais assim. Você tem que fazer um terno, você tem que andar de gravata conforme a hora, para fazer isso, fazer aquilo. Realmente, devido àquele salão nobre que tem lá até hoje, tem lá uma big do edifício com um salão nobre do andar inteiro. E eu, às vezes, tinha que aparecer lá no negócio, falar. Eu estava com 16 anos. Então, eu comecei a estudar. No fim, mais ou menos, de outubro de 1947 a fevereiro de 49, eu cresci 1 centímetro por mês. Então, isso tudo por quê? Porque os caras já falavam para mim, não, você, Valdo, você está um pouco precoce. Você cresceu muito, mas ainda não cresceu tudo. Seu cérebro ainda não está formado. Você precisa estudar mais isso. Como você tem todos os laboratórios na mão, vai lá e veja o altímetro. Foi aí que eu descobri o valor do altímetro. Vocês sabem o que é altímetro? Aquele negócio de medir a estatura da pessoa. Então você fica lá pelado e aperta também o cabelo, porque o cabelo não pode contar com isso, tem que ser na careca aqui, ó, bater. Agora então, o que eu fiz? Comecei a fazer o estaturograma, entendeu? Para ver a estatura. E comecei a ver, mais ou menos, de outubro de 47 até
Fevereiro de 49, eu cresci 1 centímetro por mês. Minha roupa ficou toda. Aquilo me deu um prejuízo danado, eu não tinha dinheiro demais, a situação estava começando. Foi aí que eles viram e falaram assim, eu acho que o Valdo agora já precisa mesmo de uma carteira, não tem jeito. Então me deram uma caderneta de trabalho. Eu tinha 16 anos. Com 51, deu 35, eles me aposentaram no INPS naquela ocasião. Eu sou aposentado, que é uma vergonha isso no Brasil, eu meti o pau nisso. O cara se aposentar com 51 anos. Eu trabalhei 35, porque eu comecei mais cedo. Agora veja, presta atenção, estou com 78, aposentei com 51, fazem 27 anos que eu sou um cara aposentado. É 1/3 da minha vida, eu sou aposentado. É lógico que eu continuei trabalhando, continuei pagando as coisas, o tempo que eu tive lá com as coisas todas. Mas está tudo errado. Eu então chegar para os professores de direito e falar assim, vem cá, entra aí, faz uma lei com isso, está tudo errado isso aqui. Estão me aposentando, 51, como é que fica isso? Você está entendendo? Agora, 35 anos depois, lá em Copacabana, eu cheguei lá e disse assim, o senhor está aposentado, está aqui 17 dias me deram o negócio, o senhor está aposentado. Não tem nada. Esse negócio... Pagou tudo. Agora, o problema todo é que eu pagava um teto máximo do INPS e eles depois começaram a me pagar no teto mínimo. Esse negócio não foi aquilo que eu pagava. De encaixar, esse exemplo mais clássico é aquele adolescente que você não sabe muito o que ele vai fazer. Mas agora, que ele vai... você entendeu o meu caso? Eu entendi. Agora veja, eu ficava olhando aquele negócio todo. O que começou a me chamar a atenção foi que nesse ínterim eu fui lá em casa. A hora que eu cheguei lá, eu falei assim, mamãe, eu não estou entendendo mais nada. Eu estou achando que esse quarto está pequeno, a janela está muito baixa. Ela virou e falou assim, meu filho, com essas calças pega frango, que pega frango que você tem, o que você quer? Eu não quero. Calça pega frango, porque estava tudo na canela, tudo na área poplítea. Você está entendendo aqui do negócio aqui, cá em cima. No joelho, praticamente. Agora, Valdo, quando a gente junta o parapsiquismo com esse processo do encaixe, é que a pessoa faz essa autopensinização. Pois é, mas agora veja, eu comecei a fazer isso cedinho, né? Não é o seu caso, né? Agora, foi bacana a hora que eu vi lá o meu negócio, 1 centímetro por mês. Agora, a hora foi assim, vai ter um dia que esse negócio vai parar, não é possível. E eu ficando mais alto assim, ó, via todo mundo por cima. Eu cheguei até 1,80 m. Agora, hoje eu estou com 1,76 m, 77 parece, eu não sei bem da história. Porque o meu acidente amassou, ele amassou essas vértebras, eu perdi um pouco. A minha estatura era 1,80 m. Agora, com 1,80 m naquela condição, por exemplo, eu era dos mais altos no tiro de guerra. Entende? É tanto que eu não fazia feio na hora de dirigir uma companhia inteira, né, o regimento. Valdo, o povo me colocava, porque eu já sabia do negócio todo antes. Só para terminar, você acha que essa expressão, esse encaixe, isso pode, tem procedências, tem lógica da pessoa se encaixar mesmo com as ideias, emoções, energias? Isso esse acontece. É o caso. Eu me encaixei na adolescência. Agora, a pessoa na adolescência não tem jeito, porque ela não vê. E os adultos, às vezes o pai e a mãe nem sabem daquilo, não sabem o que está ocorrendo com a criança. Ele só sabe na hora que o homem muda a voz. Então ele começa a falar, de vez em quando dá um negócio diferente, fica falando fino, qualquer coisa, aquilo mostra que está mudando a voz. Entende? Uhum. Às vezes também o rapaz chateia, porque tem um processo aqui, ó, na mama, você sabe, né? Da alteração. Uhum. Isso também chama atenção. Mas no seu caso, você observou que quando aconteceu esse alinhamento, né, do corpo, das energias, das emoções, isso fez um upgrade no seu processo? Agora veja, onde eu dava mais valor era no processo parapsíquico. Você tem que lembrar que nessa ocasião eu já sabia de tudo o que eu ia fazer, meu parapsiquismo já estava bem avançadinho para a época. É 16 anos que eu estou falando. Entende? Entendi. Eu sou de 32. Em 1948, eu tinha 16 anos. Agora, há 2 anos, eu já sabia o que eu devia fazer, devido ao processo parapsíquico. Então, quando eu via que eu estava mais alto, eu falei assim, não faz mal. Agora, o meu processo é comer bem. Agora, a hora que eu comecei a receber salário, eu comecei a melhorar a minha alimentação. Entende?
Porque tinha o supermercado lá, era grandão. Vocês viram que tem um mercadão? Tem. Mercado Velho, era uma praça inteira que ele ocupa. Então eu conhecia tudo ali. É lá que eu tomava café. Meu café, por exemplo, era tomar alguma coisa mais forte. Eu nunca tomava café. Mas o desjejum era tudo lá. Comia pão, coisa forte, fruta. Isso tudo por causa do meu processo de crescer. Aquilo era um problema. Agora, Valdo, nesse caso, a pessoa fez o encaixe na adolescência, ele não tem o parapsiquismo tão desenvolvido, né? Quando ele vai desenvolver o parapsiquismo depois dessa condição, isso otimiza muito mais, né, o processo. Não, a hora que ele tem lucidez, autoconsciência dessa realidade, ele dá mais valor para o próprio corpo. O problema todo é esse. As pessoas pensam que ela tem o mesmo corpo que ela tinha, às vezes, na infância. E não é. O corpo muda, ou para pior, quase sempre, ou para melhor. Sabe como é que é? Depende da autolucidez da pessoa. Porque mesmo ele envelhecendo, ele pode melhorar. Ele pode mudar para melhor. Isso não tem devido ao processo mental somático, que é justamente esse tema, a priorização mental somática. Isso é um fenômeno normal que acontece com todas as pessoas. Todo mundo. Não necessariamente. Agora, o problema é que a maioria não dá valor para isso, ou nem ouviu falar. Não sabe de nada sobre o assunto. Isso que é o ruim. Professor. Poderia falar um pouco mais sobre a relação do excesso de exteriorização de energia e a necessidade de introspecção? O problema todo é o seguinte: a introspecção é muito importante para a pessoa verificar que ela pode estar sendo esponja sem saber. Então o povo está chupando a energia dela e ela não sabe. Então a exteriorização de energia, ela pode ser feita com autoconsciência ou pode ser feita inconscientemente. Quando ocorre inconscientemente, não é bom. Tem alguma coisa patológica alterada nisso. Toda energia que sai da pessoa tem que saber o que é. Porque senão é igualzinho, por exemplo, já pensou você começar a falar uma coisa que você não sabe o que está sendo falado? Isso não pode. É a mesma coisa. Por que as pessoas nas festividades de Natal e Ano Novo ficam muito sensíveis com as emoções abaladas? Há muita sensibilidade. De que maneira podemos direcionar os pensamentos para passar nessas fases com tranquilidade e lucidez? De que modo podemos alinhar as ideias, as emoções e as energias para transformar esses fatos pensantes a nosso favor? Olha, observa todo mundo que você está cheia de multidões de cobaias para você estudar. Cobaias do ponto de vista da emoção, da afetividade, da sexualidade, da festividade, do nudismo, do passatempo, tudo é agora nessa fase. O mês de dezembro é um dos meses, dos 12 que existe, que pode ensinar mais. É o mês talvez mais docente, magisterial e, vamos dizer, educativo que tem o mês de dezembro. Professor. Hein? Por quê? Porque a pessoa recebe o 13º salário. Coloca todas as alegrias e besteira dela para fora. Aquela pessoa que às vezes passou carrancuda o ano inteiro, vai beber e começa a falar besteira. Então veja, é o mês onde vem afora tudo que está lá dentro. Não sobra nada. E outra coisa, é quando o povo muda de óleo, pensene, quase sempre estão viajando. Olha os problemas que estão dando aí nos aeroportos. Olha o povo como é que está. Tudo então levanta poeira. É um mês que não tem jeito. E outra coisa, esse mês geralmente começa no dia 1º de novembro. Ele não começa no dia 1º de dezembro, é 1º de novembro, por causa do comércio. Por causa do processo da exploração. A exploração maior é de criança em primeiro lugar, segundo de mulher. São as pessoas mais exploradas da sociedade patológica. Professor, em fatologia e parafatologia. Em fatologia, na penúltima linha, o ato de saber dar o contra no rolo compressor das inutilidades onipresentes cotidianas. Tem a ver com o que você está falando. Isso aí, né? nós falamos isso há muitos anos. O caso é o seguinte: na sociedade nossa, como eu acabei de dizer, ela é patológica, é uma sociedade patológica. Nós vivemos no hospitalão. O problema aqui é a gente ser assistente ou enfermeiro e não ser doente dentro dessa enfermaria. Então, o que se passa?
há um rolo compressor das inutilidades onipresentes cotidianas. Em dezembro, esse rolo alcança o máximo, estoura tudo. Então, você vai ver aquela rua lá de São Paulo, onde passam milhões de pessoas, esses dias, são milhões, todo dia. E tem lá no Rio também, que é aquele local lá, que é um monte de gente. Agora, o que é que se passa com isso? Ali só tem besteirada. Por exemplo, começa os enfeites de Natal, tem cada bobagem. E outra coisa, não serve para nada, acaba aqui, tem que jogar no lixo. Entende? Mas é uma beleza. Chama atenção, brilha, corusca, tem lampadinhas, tem uma opção de coisa. Então, estou dando só um exemplo. E as bobagens que o povo compra? Compra sem necessidade nenhuma. Então, você vê na televisão aquelas mulheres, uma mulher pequenininha, 1,60 m, estava carregando pacote 4 vezes maior do que ela. Assim, isso aqui é formiga. Olha só, impressionante. Ela passando, batendo nos outros, e olhando, e o povo derrubando, tudo na televisão, eles mostraram essa semana. Tá. Então, veja bem, o que é que não tem dentro daqueles pacotes? E tem as inutilidades pensênicas também, né? E em parafatologia, a autossustentabilidade da conexão com a paraprocedência. Você poderia ampliar um pouco? Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Paraprocedência. A autossustentabilidade da conexão com a paraprocedência. Isso. O caso todo é o seguinte: o processo é você manter o tempo todo firme naquele plano, naquele planejamento, ou naquela programação existencial que foi feita lá de onde você veio, a sua terra natal extrafísica. E você ficar de olho naquilo e não sair daquela meta, daquele escopo, daquele fim. Então, perdão, isso que a gente vê na TENEPS. A TENEPS foi feita para isso. Para a pessoa não perder o track, o caminho, a meta da procedência dela. Porque depois, quando acabar essa vida, você vai voltar para aquela procedência. Aí você vai dar uma geral, fazer o balanço, vai fazer o inventário da sua vida. Então o processo é manter o tempo todo sustentado a conexão com a sua paraprocedência. A TENEPS foi feita para isso. Pessoal, na taxologia 34, o senhor coloca verbetrografia. E não a simples leitura. E não a simples leitura da enciclopédia da conscienciologia. Sabe, eu queria saber, que as pessoas às vezes me perguntam, além da preparação de entrar na sua onda do auto-revezamento, quais são, assim, qual é a importância? Por que o senhor decidiu incluir a gente na enciclopédia? Eu não decidi, não. Isso aí é um plano da própria turma. Isso é do curso intermissivo. Nós fazemos as PROEX em conjunto ou não? Se eu estou fazendo em conjunto, a coisa melhor que eu tenho para oferecer para vocês é participar da enciclopédia. Burro daquele que não participar. Vocês acham que eu estou sendo muito extremista, radical, ou cabotino? Aqui, não estou. Outra coisa, se alguém achar que eu estou sendo cabotino, nós vamos encontrar depois da dessoma, para ver quem é que tinha razão. Ri melhor quem ri por último. Que é uma besteira. A melhor coisa que eu tenho para oferecer para vocês é vocês participarem do trabalho que eu estou fazendo. Não, isso para a gente... Isso eu sei disso como rapazinho. Na União da Mocidade Espírita, lá eu tentava mostrar isso para o povo, era uma dificuldade. Ninguém queria entrar nessa. Agora, hoje não, hoje vocês já estão admitindo. Agora, quantos anos eu demorei com isso? Só o Instituto está aí, com 22 anos de cuca, de praia, não é isso? Então, ficar dentro desse fluxo, né, do trabalho ajuda em tudo, porque a pessoa tinha falado... Não, aqui, ó, mas não é isso, aqui eu não quero expor, você quer que exponha mais coisas? Então vamos expor. Porque você falou da... Uma pessoa escrevendo, fazendo a verbetrografia, o que vai acontecer? Ela vai entender mais os verbetes que eu estou escrevendo.
Ah, sim. Não, isso a gente consegue ver. Isso é um negócio bom para todo mundo. Em primeiro, para ela. Segundo, para a Conscienciologia. Terceiro, para a enciclopédia. Mas isso é um depoimento que a gente tem constante. Esse depoimento a gente tem constante lá no verbete. O povo já reconhece que quando ele faz verbete, ele entende os outros. Todo mundo fala isso. Tem um monte de gente que chega para mim e fala assim, Valdo, foi uma beleza ter escrito verbete. Eu agora estou voltando a tudo que eu tinha lido. Eu não entendi. Tem cara que falou assim, tem verbete que eu não entendi nem a metade. Agora eu estou entendendo muito mais. E outra coisa, eu falei do verbete aqui faz vários anos, não é isso? O verbete, ele explica toda a verbetografia muito antes de você escrever os verbetes. Eu tenho escrito isso lá. Outra coisa, só pegar o verbete, olhar todas as sessões que tem, estou explicando tudo lá. Então, quando o senhor fala que esse verbete de hoje é a prática, é a maneira de fazer, de chegar na imperturbabilidade... Os mais sérios que tem, devido à praticidade, o pragmatismo. Ele é objetivo e prático, direto. Não tem por onde. Só esses passos que eu estou mostrando aqui, eu pensei muito para chegar nisso tudo. Vocês pensam que isso aqui nasceu de um dia para outro? Não foi. Eu tinha minhas anotações, minhas coisas para chegar nisso. Mas leia bem a taxologia e a realismologia. Então assim, eu posso ter como argumento que a verbetografia, então, a pessoa, ao fazer o verbete, ela vai entender melhor o verbete, daí entra no ela fluxo, muda de nível. Ela vai mudando de nível. Ela muda de nível. É igualzinho a pessoa que vai escrever o próprio livro dele. A hora que ele começar a receber as críticas daquilo e responder essas críticas, ele muda de nível. Isso é inevitável, não tem jeito. Agora, olha bem essa realismologia. Só para chatear, eu vou ler aqui os 11 livros. Bibliologia. O fato de a holoteca ser superior à biblioteca. Coloquiologia. O fato de a autorreflexão, que é a palavra íntima, ser superior à fala, que é a palavra falada. Olha, isso é terrível, hein? A palavra íntima e a exposta. Agora, gesconologia, o fato de um livro publicado ser superior ao curso ministrado. Histologia, o fato dos pares cranianos serem superiores às fibras miocárdicas. Essa é terrível, você me perdoa, me perdoa você que é cardiologista, tal, mas não tem jeito. Agora, interassistenciologia, o fato de a TAR ser superior a TACOM. Isso nós já estamos falando lá no número 32. É só para frisar bem. A leiturologia, o fato de a leitura no papel, que é o paper book, ser superior à leitura digital, que é o e-book. Mental somatologia, o fato de o autodiscernimento ser superior à boa vontade. Registrologia, o fato de o original publicado ser superior ao manuscrito engavetado. Mas esse é o mais óbvio dele, né? Sensoriologia, o fato de os olhos, que é a visão, ser superiores aos ouvidos, que é a audição. Somatologia, o fato de a rede sináptica ser superior ao complexo actina-miosina, que ela perguntou. Tratadologia, o fato de a leitura técnica ser superior à leitura literária. Isso aí não precisa nem a gente falar. Então, a Academia Brasileira de Letras é besteira, aquele negócio todo que eu vivo falando aí há quantos anos? É a vida. Mas essas coisas todas a gente respeita, bate palma, já é alguma coisa, tudo é a cultura. Olha bem o que eu estou falando. Eu não estou falando cultura, estou falando cultura, que ainda são coisas ainda curtas. Mentalidade ou mental somática curta. Nós estamos querendo aqui que haja uma mental somática ou mental somatologia longa, comprida, extensa, profunda. Pode falar. Mas também eu acho a habilidade da pessoa de poder expressar um razonamento numa linha. Sim. Esse é um caminho. Análise e síntese. Isto permite. É exegética. É exegética. A interpretação do processo. A parte analítica. Valdo, aqui no DEU, eu já vi você falar o processo do autodiscernimento como um dos maiores desafios da vida humana, por causa das ilusões, enfim, no processo de enganação da vida. O autodiscernimento é a evolução da pessoa. Pois é, esse verbete... Você tem que nível de evolução?
o percentual do seu autodiscernimento. Não, é só para corroborar essa questão que você comentou da importância desse verbete. Né? Ele aqui é seríssimo. Agora, o melhor é quando a gente fala do processo de você priorizar o discernimento. Que é a base de tudo isso aqui, a priorização do discernimento. Valdo. É a dinâmica mental somática, como eu chamo aqui. Aqui, ó, B. Explica um pouco mais sobre síndrome da dispersão consciencial, que está no Taxologia 14. A síndrome é o seguinte, é aquela pessoa que ela é dispersiva, ela não se fixa dentro de uma meta, ela não tem um mega foco o tempo todo. Então ela é dispersiva. Então ela dispersa os pensamentos, as emoções, as energias, tudo que ela tem, as possibilidades, aquilo que nós falamos, que são os aportes que ela recebeu para essa vida. Tudo aquilo que você recebeu de valor para você desempenhar a sua programação de vida. Essa pessoa desperdiça isso. Entende? No caso, ela usa assim, caoticamente. No caso, ela tem esse espírito consciencial, porém ela não consegue dinamizar isso. Seria mais e outra coisa, muita coisa que ela faz não rende. Fica tudo pela metade. Por quê? Dispersivo. Então, a primeira coisa que você vai ver, você quer ver uma pessoa, você não precisa de ver se ela é muito dispersiva. Você começa a ver no jeito dela. Olha se a roupa dela está sempre arrumadinha. Vê se ela é pontual. Olha o modo dela falar. Por exemplo, uma coisa, você fala com muita lógica. Você falou direitinho, não gastou palavra nenhuma a mais. Você não usou prolegômeno demais, preâmbulo, prefácio para falar. Tem gente que vai falar aqui e fala assim, pois é, eu até queria falar alguma coisa, mas é que tem tanta gente que quer falar, mas eu vou ver se eu falo alguma coisa. Agora, lá pela santa, a pessoa fala, mas mesmo, eu até esqueci o que eu ia falar. Então veja, essa pessoa tem a síndrome da dispersão máxima. E outra coisa, quantas vezes nós já vimos isso aqui? A gente às vezes não vai rir de ninguém, não. Então eu fico, muda a conversa, encaminho para o outro lado, desvio o processo, mude de assunto. Você está entendendo? Para não colocar a pessoa num porco danado aí da situação. A gente tem que mudar a situação, porque isso tudo é dispersão. Agora, outra coisa. Seria falta de aqui, foco, né? Tem uma opção de gente que não tem dispersão nenhuma mais. Mas você há de ver quando eu conheci. Tem um monte aqui. No caso, todo mundo caminhou mais certo. No caso, é a falta de foco. Isso é uma coisa que falta nessa pessoa que tem essa dispersão. Agora, o processo todo é ter a prioridade da cosmolinearidade. Quer dizer, o negócio certinho. Isso aqui é a coisa certa. A pessoa seguir aquilo. Agora, tem gente que não gosta disso. É aquela pessoa que é indomesticável. Porque ela tem que domesticar a si mesma. Ela não quer saber disso. Então ela está sempre um pouco alienada, desleixada. Você está entendendo? Geralmente ela não gosta de regras. De modo algum. De jeito nenhum. É isso aí, é justamente isso. Então, na hora que é isso, não tem jeito. Tem pessoas que às vezes, desde a infância, você conversa com as irmãs, fala assim, não, esse meu irmão, ele é indomável. A minha mãe já falava isso e meu pai também. Até hoje ele continua desse jeito. Então essas pessoas indomáveis saem de baixo. Valdo, mas sempre elas são carro sem freio. Tá, essa síndrome, ela é específica de uma pessoa, uma personalidade? A gente às vezes tem isso, né? Mas às vezes, por exemplo, você pode estar dentro da família que todo mundo é a casa de Horácio. São os loucos. Todo mundo lá é atrapalhado. Então, aí não tem jeito, você já vê como é que é. Aí, a roupa do cara é desengonçada, ele põe o sapato errado, entendeu? Troca o pé direito com o esquerdo, amarra a camisa no botão errado, um mais para cima, outro para baixo. Você está entendendo? Isso, existe muito disso. Aqui, atualmente, já não tem muito mais não, porque a gente fala muito em disciplina, processo de auto-organização. Um dos primeiros laboratórios que nós fizemos chama auto-organização, que é para justamente corrigir essa condição. Entende? Então, isso modifica o povo. A turma aqui hoje é muito certinha. Todo mundo está acertando o passo. Esquerda, direita, você está entendendo? A marcha está sendo muito assim, ritmada, mas com lógica. Então a coisa mudou, né? Outra coisa, nós somos de bom humor, mas falamos a verdade.
Então, falar a verdade com bom humor nem sempre ofende, se você sabe fazer um pouco de diplomacia. E nós falando tudo, a gente acaba falando para todo mundo, tudo a verdade na cara, entende como é que é? É impacto-terapia. Mas agora, com jeito, o processo é esse. Uma outra coisa. Nós não achamos que nós somos donos da verdade, que somos o cura-tudo, que estamos sabendo tudo que precisa, não tem nada disso. Agora, o problema nosso é que nós queremos acertar mais e errar menos. É aí que vem a organização. Sem organização, isso é impossível. Não funciona. Então, é necessário, querendo ou não, ninguém pode fugir do processo de organização. A organização significa disciplina. Começa pelas pequenas coisas. A primeira coisa, pontualidade. Você vê, eu vivo fazendo piada aqui da turma que chega atrasada. Como é que chama o povo que chega atrasado? Retardatário. Presta atenção. É um nome lindo. Tem gente que fica até, custa entender o que a gente quer dizer. Ah, você é retardatário, né? Custa entender o que é isso. Porque chegou depois. Você está entendendo? Agora veja, existem esses detalhes que você seguindo a sua vida e vendo o povo, você vai ver tudo, os pormenores, as minúcias, os detalhes da organização da pessoa. Entende? Por exemplo, tem aquela pessoa que chega aqui, homem ou mulher, e está com o cabelo assim, de tudo quanto é jeito. Parece aquele negócio sabe, do mito, mito daquela dona das cobras. Medusa. Medusa. Tem gente que chega aqui assim, até hoje. Uma outra coisa, isso mostra que a pessoa não tem organização. Agora, às vezes pela roupa você já vê o jeito, está entendendo? Então, é um processo da pessoa examinar esses detalhes. Tem que ver os detalhes para a pessoa chegar lá. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 107 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online, 48 votos presenciais, 6 votos online. Hoje temos 3 recados. Rosa, programa Verbetografia, a mim, acoplamentário em Escola do Parapsiquismo, Marcos, Cineclube. E agora Eduardo vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar o pessoal que está aqui em dezembro, veio para Foz do Iguaçu, que agora no Carnaval, durante a semana da Max ProEx Grupal, nós teremos o primeiro encontro dos amigos da enciclopédia. Então, daqui a 3 meses ainda, a gente está divulgando com uma certa antecedência, para que nós possamos ter aqui em Foz do Iguaçu vários amigos da enciclopédia também de fora de Foz do Iguaçu. Nós temos em torno de 130, oscilando entre 130 e 140 amigos da enciclopédia de Foz do Iguaçu. O nosso limite máximo no jantar vai ser para 200 pessoas. Ok? Então, a partir de janeiro, a partir do ano que vem, 2011, nós estaremos já registrando o nome das pessoas que confirmarão presença no jantar. Lembrando que no dia 9 e no dia 10 de março, que é quarta e quinta-feira, nós teremos também as oficinas gratuitas da enciclopédia. Então, também nós precisaremos de uma lista de confirmação que será disponibilizada também a partir de janeiro. No dia 26 agora de dezembro, no domingo, nós vamos sortear o Kindle, o leitor digital, que o professor Valdo falou bastante hoje. Esse Kindle, ele vai ter várias obras de conscienciologia nele. Então, quem não se inscreveu, quem ainda não é amigo da enciclopédia, um convite aí até hoje e amanhã para fazer a sua renovação, fazer a sua inscrição e concorrer ao Kindle. Obrigado. Boa tarde. Quero convidar todos para fazer o programa Verbetografia. Esse programa é um facilitador para a gente escrever o nosso verbete pessoal para ser encaminhado para a enciclopédia da Conscienciologia. Nós vamos fazer, assim, qual é o pré-requisito para fazer o Verbetografia? É só ter vontade de escrever o verbete. A gente vai tentar facilitar, colocar o que a gente sabe sobre o que a gente conseguiu aprender da escrita do verbete para procurar facilitar a escrita de todos em relação ao verbete. O modelo de programa vai ser semipresencial. Nós vamos fazer 3 encontros virtuais e 4 dias e meio presenciais aqui no CAEC.
Esses dias presenciais serão do 9 a 13 de fevereiro. Os dias virtuais serão anteriores para poder preparar o título do verbete, uma pré-definição e uma noção geral sobre o verbete. Então, com isso, a gente pede para que as inscrições sejam realizadas até o dia 20 de janeiro. Qualquer informação é lá na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos reforçar o convite para o próximo acoplamentário, que vai acontecer segunda, terça e quarta agora, dia 27, 28 e 29 de dezembro. Esse acoplamentário vai ter o tema de TENEPS, dando continuidade aos eventos sobre TENEPS, que se iniciaram com o Fórum da TENEPS. Os EPICONs vão ser os professores Leonardo Firmato e Adriana Lopes. Nós ainda temos vagas, lembrando que esse acoplamentário que se inicia hoje já está lotado, então quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC. Queremos também falar sobre a Escola do Parapsiquismo, que vai se iniciar dia 10 de janeiro agora, dia 10 de janeiro de 2011. Tá, essa escola tem inúmeros objetivos, um dos principais deles é ajudar os alunos a se organizarem no desenvolvimento parapsíquico. Desenvolver o parapsiquismo de uma forma sistematizada, metodizada. Para isso vão ser disponibilizadas várias planilhas que ajudam no acompanhamento do desenvolvimento parapsíquico. Essas planilhas foram feitas por um dos maiores especialistas em planilhas conscienciológicas. É um professor que tem uma larga experiência internacional, ele já deu aulas na Espanha, já deu aula nos Estados Unidos, e ele está fazendo, já fez essas planilhas, e elas constituem um dos diferenciais da escola. Então, quem tiver interesse, ou mais informações, é só procurar a recepção do CAEC. O telefone é 45 3525 2652. Obrigado. Então, gente, boa tarde. Eu estou de novo aqui para anunciar pelo Discernimento o Cineclube desse domingo, mais uma sessão, né? Dia 26/12, às 8h30, como sempre. O filme é Fernão Capelo Gaivota, tá? Acho que o pessoal conhece já, né? Esse filme é, na verdade, a encenação de um livro. Vou ler rapidamente a sinopse, né? Finalmente em DVD, o filme que marcou uma geração e transformou o livro de Richard Bach num best-seller que vendeu 40 milhões de cópias e viajou por 70 países do mundo. Fernão Capelo Gaivota é uma ave que não se contenta em voar apenas para comer. Ele tem prazer em voar e esforça-se em aprender tudo sobre voo. Mas por ser diferente do bando, é expulso. Com excelente trilha sonora de Neil Diamond, e é realmente a música lindíssima do filme, gente. E magnífica fotografia, o filme é uma parábola. Faz uma analogia entre o homem e a gaivota no sentido de mostrar as dificuldades de superação de limites, de encontro com a liberdade verdadeira, pautada no amor e na compreensão do outro. Então, temáticas do filme eu botei aqui: evoluciologia, extrapolacionismo consciencial, invexologia, proexologia, dentre outros aí, tá? Quem quiser assistir o trailer e ter mais informações, o site, né, do nosso blog é www.discernimento.org/cineclube, tá? Eu espero todo mundo domingo lá. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é liderança pessoal, especialidade liderologia. Obrigada e boa tarde a todos.